Infelizmente, a gente tem recebido aí muitas informações de adolescentes que estão lidando muito mal com frustrações, com fracassos da vida. É tranquilo lidar com isso? Não, não é. Mas é preciso ficar de olhos abertos, atentos e ajudar essa moçada para que não entrem em depressão ou tentem fazer coisas, bom, que a gente já sabe que não termina nada bem, né? Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o escritor e psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem? Tudo bem, Elaine, obrigado mais uma vez estar com você. A gente que agradece. Bom, não é segredo para ninguém, embora a mídia não divulgue, justamente para não incentivar, que existem muitos casos aqui em Maringá, principalmente de adolescentes tentando suicídio, né? Com certeza. A gente teve um caso, uma tentativa recente, semana passada, e só em Maringá 200 tentativas nesse primeiro semestre. E é interessante que está crescendo demais o número de tentativas de suicídio na faixa etária em torno dos 16 aos 25 anos. E isso é um sinal. Isso é uma coisa que a sociedade precisa estar atenta, né? Isso pode estar acontecendo por conta de uma geração que não recebeu muitos nãos na vida e tem dificuldade de lidar com frustrações? Com certeza, este é um dos pontos fundamentais. Eu diria que são vários, mas este é um dos pontos elementares na questão da formação do caráter. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse da última vez aqui, que está treinando os filhos para o sucesso. Está errado isso? Não, não está errado. Só que nós esquecemos de prepará-los para o fracasso. Quando a gente treina para o sucesso, a gente tem que preparar para o fracasso, porque o fracasso está à porta. Na verdade, o fracasso não bate na porta para entrar, ele entra pelas frestas, por baixo da porta, né? Então a vida é cruel, a vida é difícil. E nós estamos vivendo uma sociedade muito permissiva, muito condescendente, muito calma em relação a alguns assuntos que são prioritários no que diz respeito à formação do caráter. Isso é muito importante saber. A gente pode dizer que as redes sociais acabam contribuindo, de certa forma, com isso, porque ele vê que o colega está viajando, está não sei na onde, e ele não pode ir, e isso vai provocando, de certa forma, talvez devagarinho, minando a consciência. Com certeza, Elaine. Isso aí eu acho que vem até um pouquinho antes disso, até chegar nisso, a gente pensa no seguinte, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele dizia que nós vivemos numa sociedade líquida. É uma sociedade em que não há sólidos, não há nada consolidado, não há nada absoluto mais. Por exemplo, falar de Deus, que é um absoluto, não cabe numa sociedade como a nossa, porque ela está acostumada aos relativismos, às coisas superficiais. Então, por exemplo, você falou de rede social. Se você pegar... Um amigo meu, esses dias, estava dizendo para mim, rapaz, eu consegui 300 amigos em uma semana, todo empolgado. Aí eu virei para ele e perguntei, você tem certeza que são 300 amigos? Aí ele parou, pensou, será que são realmente amigos essas pessoas? Aí eu falei para ele, olha, eu tenho 54 anos de vida e eu com certeza não tenho 300 amigos. Uhum. Então, essa questão superficial, rápida, as pessoas acreditam que estão desenvolvendo uma relação, mas não estão desenvolvendo, na verdade, laços humanos. Então, uma sociedade que não tem laços humanos, profundidade nas relações, ela sempre vai ficar no nível superficial. Uma outra rede social, a categoria do link não é amigos, mas seguidores. Quantos desses milhares de seguidores estão realmente me seguindo? Ou o que é me seguir? Eles estão me acompanhando nos meus dramas, nos meus sofrimentos, nos meus choros, das minhas reclamações, das minhas alegrias? Ou eles estão simplesmente dando um likezinho ali num post, numa foto que eu coloco, num comentário que eu faço? Eu não sou contra a rede social, eu tenho redes sociais. A questão não é essa, a questão é como é que a gente está se relacionando. E isso influencia diretamente a educação dos nossos adolescentes. Você falando de seguidores, agora me veio à mente que Jesus, que era Jesus, só tinha 12, né? 12. E esses seguiam mesmo de verdade, de perto, né? Para que 300, né? Exato. Mas assim, e falando nisso, nas redes sociais e nesse isolamento que acaba também se formando por conta disso, eu estava até conversando com a nossa secretária hoje, a Ticiane, exatamente sobre isso, que quem está longe é interessante porque você consegue fazer contato com família que mora fora e tal. Mas muitas vezes quem está perto a gente acaba não visitando, justamente pela facilidade da rede social. Sim. E aí a pessoa acaba se isolando, né?
Eu conheço famílias que conversam dentro de casa pelo comunicador da rede social, pelo WhatsApp, por exemplo. Perguntando, olha, onde é que eu coloquei aquela meia branca? E pergunta para a esposa responde pelo WhatsApp, está na segunda gaveta e assim por diante. Parece uma coisa ridícula e sem sentido, mas é um sinal de como nós estamos nos relacionando nos dias de hoje. Por isso que eu falei de laços humanos. Então, existia, por exemplo, a minha geração, eu nasci nos anos 60, a minha geração de adolescente, a partir dos 11, 12 anos de idade, brincava na rua. E eu morava em São Paulo nessa época, capital, uma cidade enorme, sempre foi gigante desde os anos 50, e era uma cidade enorme, com milhões e milhões de habitantes, mas a gente brincava na rua, a gente tinha segurança, os pais nos confiavam isso. E a gente desenvolvia relações, a gente brincava junto, a gente suava junto, a gente sentia o calor um do outro, a gente conversava, a gente chorava junto. Mas a geração de hoje, de adolescentes, eles estão conectados, eles não estão ligados, entende a diferença? A conexão não é ligação. Esses laços humanos têm a ver com a ligação de um com o outro, em que a gente sabe da tristeza, sabe da alegria, sabe do sofrimento, do que está angustiando aquela pessoa. Então você... às vezes, adolescente mesmo, com 13, 14 anos, um colega chegava meio triste, chorando, alguma coisa, e você fala, o que foi? O que aconteceu? Ah, aconteceu tal coisa. Aí você abraçava, você tentava entrar nesse sofrimento, trazer esse sofrimento para perto de você. Hoje não, hoje é assim, uma questão básica que faz as conexões hoje. Nas redes sociais, por exemplo. Ou você está conectado com alguém, ou você simplesmente desconecta, você corta a relação. Sem sofrimento, sem angústia, sem nada. E se isola. Exatamente. E aí, quanto mais fechado em si, quanto mais num relacionamento superficial, os nossos adolescentes de hoje estão criando mundos muito rasos, muito superficiais. Eles não conseguem mais sonhar, não conseguem mais ter uma dimensão de projeto de vida. Estão, na verdade, fantasiando a sua própria vida. A gente pode relacionar isso até com uma dificuldade dos pais de conversarem com os filhos, já que muitas vezes conversam por rede social dentro de casa? Pois é, essa correria que a gente vive hoje, no século XXI, se pergunta para um amigo seu, ei, como é que você está? Invariavelmente a resposta é, estamos indo, estou correndo atrás. Correndo atrás do quê? Estou lutando. Entendeu? Estou lutando, estou correndo né? atrás. A gente está sempre estressado, preocupado em adquirir algum bem, alguma coisa que seja de provisão para nós, mas a gente esquece dessa questão básica das relações humanas. Aí os pais chegam em casa, trabalhando fora, normalmente o pai e a mãe também trabalhando fora, e depois chega em casa com toda a dinâmica de trabalho da casa, e os filhos ficam um pouco à parte disso. E aí, para se desestressar, o pai vai à frente da televisão assistir um jornal cheio de tragédias, cheio de sequestros, terremotos, crianças na caverna, e a mãe vai, de repente, resolver alguma coisa, outra necessidade da casa. E os filhos ainda continuam nessa carência. Muitas vezes a gente está deixando de investir num relacionamento, desligar a televisão, ouvir o que o filho está dizendo. Às vezes o filho, Elaine, está gritando. Esses filhos, que são filhos de pais e mães que cometeram suicídio aqui na nossa cidade, em todo o Brasil, no mundo inteiro, são filhos que estão gritando essa carência, essa necessidade. E às vezes os pais, por estarem envolvidos em tantas coisas, não estão dando atenção devida. Teve uma situação em que a informação que nós tivemos é que uma menina queria pular de um pontilhão por causa de namorado. Exatamente, foi a semana passada. Isso é uma falta de conversa mesmo, né? Porque uma mãe pode falar, olha filha, é só primeira paixão da sua vida, né? Você vê só o nível de ansiedade que os nossos adolescentes estão vivendo hoje. Eu sofri bullying, você certamente deve ter sofrido bullying. Nós passamos por isso. Hoje, um bullying é uma coisa dramática, uma situação em que a pessoa pode levar a uma angústia tão grande e te levar a pensar em tirar a própria vida. Uma questão de namoro, quantas frustrações eu tive nos meus namoros. Quem nunca, né? Nossa, de adolescente, quantas coisas a gente passou, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela coisa toda. Agora, chegar ao ponto, como esta menina, por causa de uma situação relacional, que é
tão ainda incipiente, né, nessa idade, não é tão definitiva, e chegar nesse sentido. Então você imagina a cabeça de uma pessoa como essa, uma adolescente como essa, quando chegar nos 30, 40 anos e tiver embates fortes, verdadeiros, aqueles que machucam mesmo na vida. Ela não consegue lidar com isso. Não dá conta, né? Não é? E a gente precisa desenvolver essa percepção. Pais, vocês precisam saber ouvir os seus filhos. Você tem a sua vida, tem o seu estresse, tem a sua dinâmica de vida, mas isso não impede, em nenhum momento, de você ter percepções, ver sinais, o isolamento muito grande do filho, a tristeza, a alegria muitas vezes ligada a alguma questão de tecnologia, mas não de pessoas. Ela não consegue se alegrar com a visita de um parente, não consegue se alegrar com um esforço de um pai ou de uma mãe chegando perto, entende? São sinais. E esses sinais precisam ser vistos, porque eles são denunciantes de uma necessidade premente na vida dos nossos filhos. E é importante também, Jonatas, que os pais criem esse vínculo com o filho, para que o filho não queira mentir para o pai e para a mãe, né? A gente sabe que muitas vezes fala, tá tudo bem, não, tá tudo bem, e foge. Ter um vínculo de amor mesmo, um vínculo forte de família, para que ele queira contar os problemas dele para os pais e não precisar mentir, por exemplo, Sim. né? Essa faixa de idade da adolescência, mais ou menos entre 11 e 12 até os 18, 19 anos de idade, não existe uma precisão nisso, mas é mais ou menos nessa faixa de idade, os jovens estão envolvidos em vários dramas, vou dizer assim. Por exemplo, a acne é um drama. É uma situação em que a pele está mudando, o corpo está mudando, aquela ebulição de hormônios, uma série de situações está acontecendo e eles não sabem lidar com isso de forma positiva. Eles estão, na verdade, estranhando. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo o que estou sentindo? Por que meu corpo está do jeito que está? E, às vezes, os pais que deveriam estar muito presentes nesse momento, abraçando, dando significado para eles, valorizando essa mudança de corpo, de emoções e tudo mais, para forjar uma identidade positiva nos filhos, eles estão distantes, estão preocupados com outras coisas. E muitos até dizem, Elaine, não, eu passei por isso, eles também vão passar, eles também vão superar. Só que são gerações diferentes, são épocas diferentes, são pessoas diferentes. E aí, a autoestima, que é um dos fatores mais mexidos nessa faixa de idade, a baixa autoestima ou o excesso na super autoestima, que precisaria ser trabalhado de forma mais sábia, fica solta. E aí que começam as questões da insegurança, e você tocou bem no assunto. A insegurança leva o jovem adolescente a se esconder. O que você tem, filho? Nada. Mas é aquele nada cheio de tudo. Sim. E muitas vezes a gente deixa, vai passar, deixa, vai passar. Não é assim. Nós não podemos lidar com os nossos filhos, que são o maior tesouro que nós temos, de forma tão displicente. É preciso notar os sinais, conversar, ter uma boa conversa, saber ouvir, saber olhar os sinais, observar bem. Questão de anorexia, bulimia, de alterações no comportamento, estão presentes nesse período da vida. É aí que começam essas coisas, né? Ou seja, a dica para fechar é: pais, olhem para os filhos, conversem com os filhos. Primeiro, 3 coisas fundamentais, acho que estão ligadas a 3 sentidos nossos. Primeiro, observação. Olhe bem para os seus filhos, observe se ele está meio isolado, se ele está muito ativo. Sabe que a gente vive uma sociedade que já dá nomenclaturas a tudo. Assim, está triste, está depressivo. Ele está muito ativo, ele é hiperativo. Tem síndrome, transtorno de disfunção. A gente começa a observar isso e já dá nomes a essas coisas. Não, observe bem, note o que está acontecendo. Então, observar. Segundo, ouvir muito, sentar, ouvir, ler nas entrelinhas o que está sendo dito, o que esse jovem está falando. Às vezes ele está triste por causa de uma frustração emocional do coração, de uma paixão que teve, mas o que está por trás disso é uma angústia anterior. Uma situação em que ele mesmo não tenha se resolvido em relação ao seu próprio pai, por exemplo, à sua própria mãe.
E por último, falar. Nós temos que aprender a falar, conversar, dizer, contar as experiências da nossa infância, da nossa adolescência. Não faça comparações, por favor, são épocas distintas, são personalidades distintas, mas conte a sua experiência, deixe ele entrar no seu mundo para que ele consiga revelar o seu próprio mundo. Legal, muito obrigada pela Legal. participação Obrigado aqui você, mais uma Helena. vez, viu?